Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho conforme escreveu Mateus. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Nós estamos dando continuidade a uma série de sermões no livro de Mateus. Pelas manhãs, quando eu faço o devocional, eu pego as bem-aventuranças, falo nas bem-aventuranças, e aí, à noite, nós estamos dando seguimento, seguindo adiante, e nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Foi sem querer. Mateus 5, de 17 a 20. Leiamos a palavra do nosso Deus. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, nós temos seguido, como eu já disse, o Evangelho de Mateus. Temos pela manhã, em algumas oportunidades, falado das bem-aventuranças. E no domingo passado nós pegamos do verso 3 até o verso 16 e hoje do verso 17 ao verso 20. Eu estou usando de propósito as divisões que a Sociedade Bíblica nos dá. Algumas pessoas gostam, outras não, mas para a nossa pregação aqui, por questões de facilitar aqui a nossa exposição, nós temos seguido dessa forma. Nós falamos também no domingo passado, que quando Jesus termina o momento ali do Sermão do Monte, que trata das bem-aventuranças, ele não falou, irmãos, agora, discípulos, vamos mudar de assunto. Não, ele está seguindo o mesmo assunto. O Sermão do Monte é uma das maiores pregações, ou a maior pregação do Novo Testamento, e ela é uma pregação pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É um sermão de nosso Senhor. E ele veio tratando da questão do cidadão do céu. Primeiro ele fala das características dos cidadãos do céu. Eles são humildes de espírito, né? Eles choram os seus pecados, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, são pacificadores e suportam as tribulações e perseguições por amor de Cristo. Esses aí são os sals da terra, são aqueles que são sal da terra, são aqueles que são a luz do mundo. E aí, após falar dessa questão extremamente importante a respeito da vida cristã, o nosso Senhor começa a falar uma coisa muito importante. Porque Jesus ele faz algumas coisas, por exemplo, ele cura pessoas no sábado, ele permite que os seus discípulos comam sem lavar as mãos, que para nós é uma falta de higiene, mas para aquela época era muito mais do que isso. Lavar as mãos, ou se lavar cerimonialmente, era você se preparar para tornar-se limpo diante de Deus. E aí Jesus fala para eles, olha, vocês estão preocupados com o exterior, deveriam estar preocupados com o interior. O exterior, as atitudes, elas devem ser o resultado de um coração transformado.
E Jesus, mas ele vai falar aqui no versículo 17, que olha, vocês podem até estar pensando que eu sou um homem revolucionário, que eu vim aqui mudar a situação, mudar as coisas, mas não pense que eu vim revogar a lei. O que Jesus estava falando para aquelas pessoas e o que ele está dizendo para nós? Porque nós não somos os primeiros destinatários dessa mensagem. Não foi para nós que Jesus pregou ela há 2000 anos atrás. Mas a mensagem que foi pregada há 2000 anos atrás, ela diz respeito a nós também. O que Jesus está dizendo? Olha, eu já vi muita gente pensar assim, e normalmente nós somos acusados, nós que somos monergistas, ou calvinistas, ou tornando de forma mais simples, nós acreditamos que somos salvos por graça, do começo ao fim. Foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. E é Ele que opera em nós tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade. Nós acreditamos que a salvação é dom de Deus. Que nós não queríamos a Deus, mas Ele veio até nós e nos atraiu, trouxe o nosso entendimento cativo ao conhecimento dEle. E algumas pessoas nos acusam de imaginar que uma vez que nós cremos que somos salvos e somos salvos para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, o resumo disso. Uma vez que cremos assim, então eles imaginam, aqueles que não aderem à nossa forma teológica de compreensão das Escrituras, eles imaginam que nós podemos dizer assim, então eu posso pecar à vontade. E talvez você pense isso. E se você pensa isso, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Você não pode pensar assim. Nós não podemos pensar assim. E Jesus, ele começa a dizer para nós, olha, que nós eleitos, aqueles que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nós devemos estar atentos, para não cometermos o erro de imaginar que o fato de vivermos em uma nova economia da graça, nós temos a permissão de desprezar o Antigo Testamento. Olha o que Jesus fala aqui, olha, né? É enfático, né? Olha enfático. Não penses que eu vim revogar a lei ou os profetas. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, a lei e os profetas, ela está se referindo a todo o Antigo Testamento. E às vezes a gente pode pensar, porque nós somos cristãos, nós agora conhecemos a Cristo, Jesus já se revelou, Ele já veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, os apóstolos explicaram para nós aquilo que Jesus ensinou, agora nós temos só o Novo Testamento e o Antigo Testamento, pode deixar para lá, ele não é importante, ou talvez você possa imaginar que Deus tem dois povos, né? Ele tem Israel e a igreja, e o Antigo Testamento era para Israel, e o Novo Testamento é para a igreja. Talvez você pense assim. E se você pensa assim, irmãos, Jesus está dizendo para você e para mim, eu não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus está dizendo, irmãos, aquilo que nossa confissão de fé diz. A palavra de Deus, a revelação especial de Deus está registrada na Bíblia. E ela é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. É no Antigo Testamento que nós ouvimos falar de Jesus. É no Antigo Testamento que Jesus, o nosso Salvador, foi profetizado, foi pronunciado, foi previsto. Era lá que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós entendemos por que Jesus veio. Porque um dia, nós encontramos isso lá no capítulo 3, de Gênesis. Adão e Eva estavam ali no jardim, a Eva especificamente, estava perto ali, porque a ideia que dá do texto é que ela estava próxima à árvore. E a serpente fala com ela, olha, é verdade que você não pode comer nenhuma das frutas aqui do jardim? Eva comeria o que então? E a Eva fala, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Porque o dia que dela comer, se nós tocarmos nela, ela fala, né? Se nós tocarmos nela, nós vamos morrer. E aí a serpente diz, é certo que não morrereis. Como saberemos disso?
Nós só sabemos disso, irmãos, porque Deus deixou revelado para nós lá no Antigo Testamento. Como nós sabemos que Deus vai destruir o mundo, e depois Pedro fala, olha, os inimigos da nossa fé, Pedro escrevendo lá na sua segunda carta, ou na sua segunda epístola, eles falam assim, ó, os inimigos dizem, olha, onde está o cumprimento da destruição desse mundo? Desde que nós conhecemos o mundo, ele está aí do jeito que está. E Pedro fala assim, olha, eles negligenciam que um dia Deus já destruiu esse mundo pela água. E agora ele mantém a terra preservada, para que ele possa destruir pelo fogo, quando os elementos se fundirão. É muito fogo. Como que nós sabemos disso? Porque nós temos o Antigo Testamento. E nós vemos no Antigo Testamento, irmãos, como Deus foi conduzindo o seu povo. Como ele foi, esse povo que inicialmente era uma família, se tornou uma nação. E as coisas foram sendo conduzidas pelo próprio Deus. Ele vai até aquela nação e ele demonstra amor por aquela nação. Da mesma forma que Deus demonstra amor por nós. Da mesma forma que Ele teve compaixão daquela nação, Ele teve compaixão de cada um de nós. E Ele fala, olha, vocês como nação, eu comparo a esposa adúltera. E vocês me traíram. A gente vê isso lá no livro de Oséias. No livro de Ezequiel, Deus compara a nação de Israel e de Judá a duas mulheres, a Olá e a Olibá. E ele fala, olha, eu peguei essas duas, tirei elas do Egito, e eu limpei elas, eu dei banho nelas, eu coloquei perfume nelas, eu dei joias para elas, e eu amei as duas, e elas me traíram. E aí nós vamos vendo, olha, mas haverá um dia em que o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. E olha, quando o templo foi edificado, e aí Salomão ele faz aquela oração linda de dedicação. Ele fala, Senhor, que casa construiríamos nós para que abrigasse o Senhor? Nem o céu dos céus pode te conter. Mas nós construímos essa casa. O Senhor não pode habitar nela, porque ela é pequena, ela é insignificante. Mas põe nela o seu nome. E quando um dia nós pecarmos contra ti, Salomão já sabia que eles iam fazer isso. E quando nós nos voltarmos aos ídolos, e o Senhor nos castigar, e o Senhor nos levar para longe dessa terra, porque nós pecamos contra ti. Se o seu povo, que te chama pelo teu nome, se humilhar, e orar, e buscar a tua face, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus fala, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Está lá no Antigo Testamento, que coisa maravilhosa. E isso tudo aconteceu, conforme Salomão previu. Conforme Deus levou Salomão a prever. E eles foram levados, e eles voltaram. E Deus tinha dito que o templo que tinha sido destruído seria reedificado, e a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E passado muito tempo, 70 anos na verdade, o profeta Daniel, ele entendeu pela leitura do profeta Jeremias, que o tempo seria de 70 anos, e ele começou a clamar a Deus. E Deus, passado não muito tempo, ele permitiu que o povo de Israel voltasse. Os judeus, o povo de Judá, melhor dizendo, voltasse, e eles voltaram. E aí eles começaram a edificar o templo, houve lá as pessoas denunciaram, as pessoas ali em volta, os inimigos de Judá, denunciaram a reconstrução, e eles pararam. Algum tempo depois, o profeta Ageu chama o povo e fala, olha, vocês estão dizendo que ainda não é o tempo de reedificar a casa do Senhor, porque aqueles que tinham embargado a obra, haviam autorizado novamente, os persas, o rei persa havia autorizado a reconstrução do templo. E aí o profeta Ageu vai lá e chama a atenção do povo. É Deus falando, vocês dizem que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas reconstruir a casa de vocês estão fazendo. A casa de vocês está aí toda reconstruída, a vida de vocês voltou ao normal, mas a adoração está parada. E eles vão reconstruir, eles atendem a voz do Senhor, eles reconstroem o templo. E quando o templo é edificado, aqueles que tinham visto o primeiro templo choraram. Porque a glória da segunda casa não era maior que a primeira. E aí a gente termina o Antigo Testamento com a previsão que a obra do Senhor ainda não está completa.
virá o verdadeiro templo. E o verdadeiro templo, irmãos, não era o templo que foi reconstruído, que era maravilhoso aos olhos dos discípulos, que eles olharam lá, a gente vê lá no sermão, o início do sermão profético de Jesus, no Evangelho de Mateus, eles olham e falam, olha, Senhor, está vendo as pedras? Olha que coisa maravilhosa. E Jesus diz, olha, vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída ou derribada. Eles não entendiam. Mas na hora que Jesus foi julgado, uma das acusações que foi falada a respeito de Jesus ele disse que ele destruiria esse templo e o reconstruiria em 3 dias. Eles não entendiam, mas o templo era o próprio Cristo. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, irmãos. Ele é a nossa história. Nós entendemos melhor de onde nós estamos quando nós entendemos como Deus conduziu a história até chegar até nós. Mas Jesus continua. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Ele é maravilhoso e ele é lindo. Se você já leu com muita calma, você vai perceber isso. Teve uma época na minha vida que eu estava desprezando o Antigo Testamento. Eu pequei. Porque eu vinha de uma confissão religiosa que eles interpretavam muito mal o Antigo Testamento. De tal forma que eu, ao ver como eles interpretavam o Antigo Testamento e achando que aquilo era uma boa interpretação, eu falei, se eles estão interpretando certo, então o Antigo Testamento não é para nós. Mas na verdade, eles estavam interpretando errado. O Antigo Testamento, irmãos, e toda a Bíblia, ela é uma história que não fala de Sansão. A Bíblia não é sobre Sansão. A Bíblia não é sobre Davi. A Bíblia não é sobre Abraão. A história, ela é a forma que Deus conduziu os homens para um glorioso final. Isso é a história. Isso é o Antigo Testamento. Deus é o herói do Antigo Testamento. Deus é o herói do Novo Testamento. A Bíblia é sobre o nosso Deus e sobre o seu Cristo. Nós também não podemos desprezar, Jesus continua, porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. O i aqui, irmãos, é uma consoante grega chamada iota. Ele é um apóstrofo. Ele é o i consonantal. E o tio aqui é o que, até anotei aqui para não esquecer, é o queraia. O queraia, ele é um pinguinho que mostra a separação de 2 palavras. Era a parte mais insignificante ali. Pequenininho, você podia errar, você podia esquecer de colocar. E às vezes, dependendo do que você estivesse colocando ali, você podia esquecer dela. Mas Jesus diz que nem essas partes mais, talvez menores, talvez mais irrelevantes que alguém poderia imaginar, nem elas eram menos importantes para Deus. E veja, os israelitas, eles dividiam a lei em 3 aspectos. Você tinha a lei moral de Deus, que a gente pode resumir nos 10 mandamentos. Nós tínhamos também a lei civil, que era aquelas leis, o seguinte, se uma mulher adulterar, você deve fazer o que com ela? Apedrejar. E se um homem adulterar, o que você faz? Apedreja também. A gente hoje não apedreja ninguém, né? Essa era a lei civil. Era o Código Civil de Israel. Você tinha também a lei religiosa. Você tinha o culto, que era basicamente os sacrifícios. Sacrifícios de animais, ou quando não era sacrifício, a entrega dos manjares, ou de trigo, de farinha. Tudo isso poderia ser ofertado a Deus. E isso estava regulado na lei cerimonial. Hoje nós não cumprimos mais a lei cerimonial. Nós não trazemos mais ovelhas para sacrifício. Por que nós não trazemos mais ovelhas para sacrifício? Porque o Cordeiro verdadeiro já veio. Jesus já morreu. Mas a lei moral de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Ou você agora pode ter outro Deus diante de nosso Deus. Ou você agora pode tomar o nome de Deus em vão. Ou você pode construir estátuas e adorá-las. Ou você pode desprezar o pai e a mãe. Ou você pode abandonar o domingo, que é o dia do Senhor, e não cultuá-lo nesse dia. Ou você pode agora roubar,
você pode matar, você pode fazer essas coisas? Nós não podemos. Mas Jesus está corrigindo a interpretação que os judeus faziam. E os judeus eram extremamente criteriosos na forma de se cumprir a lei. Além da lei que tinha, e olha, nós temos 613 mandamentos no Antigo Testamento. É muita coisa. Mas se for comparado com o nosso código brasileiro, nossa lei brasileira, até que está pouquinho. A gente nem sabe, você já está quebrando uma lei. Né? Nem sabe que você quebrou. Você tem lá em São Paulo, pra você ter uma ideia, existe uma lei municipal que diz o tamanho do pastel que tem que ser vendido na feira. E tem lá o tamanho certinho. Eu não lembro quanto é, mas digamos que seja 20 centímetros. Imagine você que eles tenha 18 centímetros. Aí você quebrou uma lei. E como é que você vai chegar lá na hora que você compra o pastel e você põe a reguinha lá e mede para ver se tem... Você pode quebrar a lei. No Brasil a coisa é difícil, né? Mas, pois bem, no Antigo Testamento eles tinham 613 leis. 248 tinha o caráter positivo, ou seja, faça isso, faça aquilo outro. E, eu anotei aqui para não esquecer, 248 leis assim. E 365 leis de não faça isso, não faça aquilo. Somando os dois aí, você tem 613 mandamentos. Mas fora esse, achando que era pouco, os judeus eles tinham aumentado. Tinha, por exemplo, um costume deles que dizia assim, se um filho chegasse para o pai e falar, pai, o que você pode aproveitar de mim é corbão, Senhor, ou seja, oferta dedicada ao Senhor. Esse filho que falasse para o pai, olha, pai, a partir de hoje eu vou ser corbão do Senhor. Esse pai não precisa mais obedecer, esse filho não precisa mais obedecer o pai e a mãe. E aí Jesus fala, pela vossa tradição, vocês estão desrespeitando a lei de Deus. E as coisas não eram só acrescentar, havia todo um aspecto de como cumprir a lei. Por exemplo, no sábado, você não podia trabalhar. Mas aí, o que seria considerado trabalho? Aí os judeus ficavam lá, porque não tem o que fazer, né? E o que Deus não fala, a gente inventa. Eles ficavam lá imaginando o que você podia fazer que você quebraria a lei. Para você ter uma ideia, eles imaginavam assim, você escrever é trabalho. Mas eu não posso escrever nada? Não. Se você pegar num papel e escrever 2 letras, você trabalhou, é pecado. Mas se você escrever uma letra só no papel, aí não é pecado. Olha só, olha a situação, olha a dificuldade. Se você escrever na areia, não é pecado, porque você escrever na areia não é permanente. Então vai depois a vento levar e vai acabar, não é pecado. Se você escrever numa pedra, aí é pecado, no sábado. Olha a situação que estava. Essas tradições judaicas, Jesus não está interessado nela. Mas a lei de Deus, ela permanece para sempre. Você precisa continuar amando a Deus sobre todas as coisas, porque essa é a essência da lei. E ao próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a Deus, logo nós não vamos ter outro Deus diante dele. Nós vamos amá-lo somente ele como Deus. Nós não vamos colocar estátua e adorá-los. Mas você pode adorar a outra coisa que não tenha uma estátua, um ícone ali para você ver. Você pode ter um ídolo, e esse é o mais perigoso de todos. Eu estava falando hoje na sala de catecúmenos a respeito disso. Depois que o povo de Judá voltou do cativeiro babilônico, nunca mais eles se prostraram diante de uma estátua. Mas em compensação, quando eles não estavam edificando o templo, ou demorando para edificar o templo, mesmo quando eles tiveram permissão para fazê-lo, quando eles estavam demorando para restaurar o culto, se você for lá no profeta Malaquias, quando eles não estavam trazendo a oferta para o Senhor, e quando estavam trazendo o dízimo, a oferta do pior, o que estava revelando, o que estava implícito, o que as suas atitudes estavam revelando deles? Que eles desprezavam a Deus. E foi isso que Deus os acusou ali no livro do profeta Malaquias. Ele diz assim, eu tenho dito, vocês me desprezaram.
E o povo de Judá dizia aqui: no que nós te desprezamos? Eu vos tenho amado, o Senhor dizia. E eles respondiam: no que o Senhor tem nos amado? E aí Deus fala, outra acusação: roubaria o homem a Deus? E vocês me roubam. Provavelmente a resposta que eles dariam é: no que nós temos te roubado? Deus não espera a resposta deles. Deus fala: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. As nossas atitudes, irmãos, revelam aquilo que cremos. Os mandamentos do Senhor, eles são para nós. Nós continuamos precisando honrar a Deus sobre todas as coisas. E se nós honramos a Deus, o domingo é o dia do Senhor. E nós viemos aqui para adorá-lo. E nós separamos Ele para adoração. E nós separamos Ele para descanso no Senhor. Nós separamos esse dia e nós evitamos ao máximo. É lógico, existem trabalhos de misericórdia. Existem trabalhos que não podem ser parados. E nesses trabalhos, você deve trabalhar para a glória de Deus. Mas se você pode parar, se o seu trabalho não é esse, se você é chamado para uma hora extra e é um domingo, você deve pensar: esse é o dia do Senhor. Existe uma história muito, muito interessante de um atleta inglês. Ele era corredor e ele, em uma das determinadas provas que ele era especialista, ela aconteceria nas Olimpíadas, aconteceria num domingo, e ele não correu. E por ele não ter corrido, um outro atleta americano que correu aquela corrida, ele se sentiu envergonhado e ele disse para aquele atleta inglês, falou: olha, Deus honra aqueles que o honram. Você vai ganhar a próxima corrida, que vai ser no dia seguinte. E ele foi, não era a especialidade dele. E ele ganhou. Mas e se ele tivesse perdido? Não era a especialidade dele. Deus o honrou. E se ele tivesse perdido? E se os Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, esqueci o nome hebraico deles, Misael, Azarias e Ananias, pronto, lembrei. E se eles tivessem morrido queimados? O que seria? O que seria, irmãos, é o que eles disseram para Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor perguntou para ele: você acha que o seu Deus pode te livrar das minhas mãos? E aí o que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam? Olha, o Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. Mas saiba de uma coisa: o nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, saiba disso, nós não adoramos, não nos prostramos diante de outro Deus. Deus os livrou, mas eles estavam preparados para morrer. O salmista, no Salmo 19, ele diz o seguinte: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você sente alegria quando você lê a lei do Senhor? Os mandamentos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Você olha para a lei do Senhor e se alegra. Apesar de você quebrá-la, às vezes você se alegra, porque ela é justa, porque ela aponta para o Criador dos céus e da terra. Ela aponta para aquele que tem o direito de exigir de nós o que Ele quer. E Ele exigiu, irmãos, de nós aquilo que é justo. Aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, jamais podem imaginar que podem desrespeitar essa lei, porque agora eu vivo numa nova economia da graça. Nós não obedecemos, irmãos, para sermos salvos. Nós obedecemos porque somos salvos. E aí Jesus continua: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto do que dos menores. Os judeus, eles categorizavam aqueles que eles achavam o mandamento mais importante e aquilo que eles consideravam os mandamentos menos importantes. Por exemplo, havia um mandamento que se você encontrasse um ninho com um passarinho, com a mãe e os filhotes, você não poderia matar o filhote.
Ou melhor, você não poderia matar a mãe, porque era maldade. E aí eles achavam que esse era o menor mandamento. Se você quebrasse o mandamento assim, você nem era tão pecador assim. Mas o que Jesus fala? Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto do que dos menores, e assim ensinar aos homens. Porque existem aqueles que falam assim, olha, você não precisa obedecer os 10 mandamentos, não. Olha só, você pode viver do jeito que você quiser, porque afinal de contas você é salvo para sempre. Deus vai levar, ele vai deixar para lá. Aquele que faz isso, e ainda pior, porque pior do que fazer, Deus considera, é você levar o outro a errar com você. E às vezes a gente fala assim, né? Olha, você está namorando com vários meninos, não tem problema, não, aproveita, você é jovem. Você está namorando com várias meninas, não tem problema, Deus não está muito preocupado com isso não. Você é jovem, namora mesmo, sai mesmo, apronta mesmo. Eu já vi algumas pessoas se gabando dos seus pecados. Que situação terrível. Nós deveríamos nos sentir envergonhados pelo nosso pecado. Sentir envergonhados. Porque o que a Bíblia exige de nós é santidade. Posto do que dos menores. E assim ensinar outros homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Porém, os que observarem e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, pode até ser que esse pecado de ensinar aos outros não faça de você o iníquo pior de todos. Ou deixa eu reformular isso melhor. Mesmo um salvo, ele pode cometer esse pecado. Porque afinal de contas, irmãos, nós pecamos. Mas quando você faz isso, você é o menor do reino dos céus. Mas quando você entende que você deve agradar a Deus, honrá-lo com tudo que você tem, honrá-lo com tudo que você é, quando você entende que você precisa dedicar a sua vida a Ele e ensinar os outros a fazer o mesmo, e isso não é ser legalista, isso é ser realista. Legalista é o que os judeus faziam. Olha, no domingo você pode ter uma jornada, a jornada do domingo. A jornada do domingo é o seguinte, você pode vir até a igreja, se você for no supermercado, já era, inferno. Isso é ser legalista. Se você escrever o esboço de um sermão, pode, mas se você escrever uma receita de bolo, aí é inferno. Isso é ser legalista. Mas ser realista, irmãos, e ser temente a Deus, é compreender que o que Ele exige de nós, nós devemos fazer. É certo que não faremos sempre. Mas aqueles que são humildes de coração, porque é para esses que Jesus está falando. Aqueles que entendem que não tem justiça própria. Aqueles que choram os seus pecados. E deveríamos chorar os nossos pecados. Nos amargurar pelos nossos pecados. Sentir tristeza. Ir até Cristo, cabisbaixo, humilhado. Cair de joelhos diante dEle. Confessar o pecado. E sair dali com a cabeça erguida. Na certeza que aquele que fez reconciliação com Deus, perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça, como foi falado aqui na oração de contrição, pelo nosso irmão Fabrício. Nós não podemos relaxar o padrão moral, irmãos. Versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês não precisam fazer isso para ser salvos, mas o salvo, ele vai querer agradar a Deus. E sabe como que ele quer agradar? Sabe como ele é convencido de querer agradar a Deus? É pelos meios que Deus proporciona para que nós sejamos instruídos, para que sejamos admoestados, para que sejamos alertados, para que a gente dê meia volta quando a gente está no caminho errado. E um desses meios que Deus usa é aquilo que o Calvino chamava de meios da graça. E um desses meios é a pregação da palavra. E Deus está falando para você aqui, e olha, note,
Sempre quando eu estou lendo um livro, ou quando eu estou lendo a Bíblia, eu nunca estou lendo ali e penso assim, isso aqui ia ser bom para Priscila. Priscila precisava ler esse livro aqui, ela ia ser mudada. Normalmente quando eu estou lendo um livro bom, ou quando eu estou lendo as Escrituras, irmãos, eu olho e falo, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. E eu começo a lembrar das vezes que eu não dei um bom testemunho, ou que eu deixei de dar um melhor testemunho. E eu penso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo está falando isso, irmãos, lá em Romanos capítulo 7, ele está fazendo uma citação de Virgílio, para vocês terem uma ideia. Ele era um poeta romano. Sabe o que isso significava? Existe uma história na Eneida, que é escrita pelo Virgílio, que uma determinada pessoa matou outra. E o rei, ele mandou julgar, chamou o cara, julgou aquele homem, o assassino, e falou, olha, você vai fazer o seguinte, pega o morto, amarra braço com braço, antebraço com antebraço, amarra cabeça com cabeça, e a partir de hoje você vai ser condenado a viver a vida deste homem, amarrado com você. E aquele homem, o cadáver que estava ali, começou a apodrecer. Ele era pesado, ele começou a apodrecer, começou a cheirar mal, os líquidos começaram... Bom, você já imaginou toda a cena aí. Vou parar por aqui. E aí esse homem, ele veio carregando, né, amarrado junto com ele, então, imagina, totalmente carregando o peso da sua culpa. E ele cai de joelho do rei e fala, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, esse corpo que eu carrego, das consequências do meu pecado? E aí Paulo vai para Romanos 8, e ele começa a falar, olha, mas teve um que morreu. E Deus escolheu pessoas para que ele salvasse. Jesus carregou todo o fardo que era nosso. Ele bebeu todo o cálice da ira. E Deus escolheu essas pessoas para nelas e por elas demonstrar compaixão. E quando nos arrependemos, irmãos, nós encontramos em Deus aquele que é o nosso libertador, aquele que é o nosso salvador. Mas e se eu não me arrepender? Você vai se arrepender. Porque aquele que começou a boa obra em você, ele há de aperfeiçoar você, ou há de continuar trabalhando em você até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua trabalhando. Ele usa as suas ferramentas. E quais são as ferramentas? A pregação da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração. Ele vai usando e vai nos desbastando até que nós cheguemos à estatura do perfeito varão, da perfeita varonibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ser um homem perfeito como Cristo era. Nós vamos chegar a isso em vida? Não. Mas enquanto vivemos aqui, Ele continuará trabalhando em nós. Ele nos levará ao arrependimento. Ele trará mensagens como esta, nos chamando a atenção, nos chamando ao arrependimento. O nosso padrão tem que ser melhor que a dos fariseus. O fato de sermos eleitos, o fato de sermos escolhidos antes da fundação do mundo, não abre brecha, não nos permite relaxar o nosso padrão moral. Sede santos, porque eu sou santo. Quem diz isso? O Senhor. Devemos ser santos. Devemos temer o Senhor. Nós devemos ser sal da terra, luz do mundo. Devemos ser misericordiosos. Fazer isso, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, nessa sessão do Sermão do Monte, é atrelar a primeira sessão. Ser misericordioso, ser sedento por justiça, ser puro de coração, é obedecer os mandamentos de Deus. Aqueles que são puros de coração, aqueles que são sedentos de justiça, aqueles que são misericordiosos, amaram a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O mandamento de Deus é esse. É honrar a Deus sobre tudo e honrar os nossos semelhantes. Respeitá-los, amá-los, como Cristo amou a igreja. Irmãos, Deus em sua palavra, ele joga pesado com a gente. Quando ele fala assim para o marido amar a sua esposa, ele fala, qual é o exemplo que ele dá?
como Cristo amou a igreja, acabou com a gente. Como é que a gente vai amar esse povo desse jeito? É um padrão inalcançável. Mas aí o que a gente deve fazer? Amar. E tentar amar como Cristo amou a igreja. Quando ele manda a gente amar ao próximo, ele dá o exemplo de quem? Como Jesus, que deu a vida pelos seus amigos. Irmãos, nós que fomos salvos por essa tão grande salvação em Cristo Jesus, nós devemos viver como santos nessa terra. E se você não aceita essa pregação, se você rejeita essa pregação, e se você não tem vivido assim, irmãos, não são palavras minhas, são palavras de quem? De nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que deu a vida em nosso lugar, aquele que ressuscitou para que tenhamos vida. E Paulo fala lá em Colossenses que nós estamos unidos com Ele na ressurreição. Fomos unidos na morte e na ressurreição. Nós somos um com Ele. E lá no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo escreve: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que mais? E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim. Somos novas criaturas, nascidos em Cristo Jesus, como Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, capítulo 2, versículo 10 de Efésios, preparou de antemão para que andássemos nela. Irmãos, honremos a Deus. Honremos a Deus. É isso que Jesus fala. Nossa justiça, o nosso padrão moral. Nós temos que ser os melhores homens dessa terra. Nós temos que ser as melhores mulheres dessa terra. Nós temos que ser santos. O nosso linguajar tem que ser puro. Nossa mente precisa ser pura. Nossas atitudes precisam ser puras. Porque, sendo puro, nós sofreremos perseguição. E quando a perseguição vier, lembremos que os filhos de Deus, eles suportam as tribulações. Deus só teve um filho que não pecou, mas nenhum que não tenha sofrido. Todos nós passaremos por tribulações. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. E aí Jesus diz: eu venci o mundo. Sejamos santos e irrepreensíveis. Mas eu não consigo fazer isso, então que possamos cada dia dedicar e passar tempo na presença de Deus, para que cada dia sejamos melhores que o dia anterior, até o dia que o Senhor aprover nos buscar, ou num encontro coletivo, no dia que Ele vier sobre as nuvens com poder e grande glória, ou quando Ele aprover, for da vontade dEle, buscar cada um de nós, que até o último dia sejamos encontrados ao pé da cruz, ao pé de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele, temendo a Ele, honrando a Ele, em nossa forma de viver, em nossa forma de falar e em nossos pensamentos, para a glória de Deus. Amém. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti. Somos gratos, Pai, porque a Tua palavra, ela nos transforma. Somos gratos porque a Tua palavra, Pai, ela nos chama a um relacionamento íntimo com o Senhor. Somos gratos, Pai, porque a Tua palavra nos admoesta. Ela fala onde nós estamos errando e ela nos manda consertar. Ó Deus, quando a Tua igreja, Pai, se desviou, abandonou o primeiro amor. Quando a igreja de Éfeso fez isso, o Senhor não mandou que eles buscassem novos métodos de culto, o Senhor não mandou que eles oferecessem um outro tipo de adoração, o Senhor mandou se arrepender. Deus, que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, e que possamos amar a Ti, e desejar Te honrar, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que fazemos, para a glória do Teu nome. Tudo que somos, Pai, é para o Teu louvor.
Ó Deus, que hoje à noite, quando saímos daqui, ao chegarmos em casa, que sejamos novas pessoas, melhores do que éramos quando iniciamos o culto dessa noite. E que amanhã, Pai, quando encontrarmos com os nossos colegas da escola, ou da faculdade, ou do trabalho, ou